Santo Tech Podcast, mais uma vez, mais um episódio aqui no meio do maior São João do mundo, meu amigo. E falando sobre tecnologia uma hora dessa, você queria o quê? Pois é, agora há pouco nós tivemos dois super convidados e agora está aqui o nosso grande professor Carlos Ueda, lá da RBCC, que é a Rede Brasileira de Cidades Criativas, né? E assim, é uma honra, é um prazer, é tudo, porque isso aqui é uma união, uma parceria muito boa que Deus proporcionou para a gente, né? Né, professor? Já boa começa noite. Falando aqui que aqui o negócio Boa noite. Muito obrigado, Anthony, pelo convite. Um prazer estar aqui e principalmente vir compartilhar esse palco para conversarmos um pouco sobre economia criativa, sobre inovação, sobre tecnologia e principalmente uma consequência dessas ações é o desenvolvimento, né? O desenvolvimento que isso traz para a cidade, o desenvolvimento que isso traz para as pessoas, junto com a qualidade de vida. E é isso que a gente quer, né? Através dos nossos esforços. Então, que bom estar aqui. De cara, eu já quero conversar assim. Me fala um pouquinho do que é a RBCC, me fala quais são as suas áreas de atuação, como é que ela se estabelece? É uma questão bem interessante, eu não conhecia até faz pouco tempo, mas Campina Grande tem o selo de cidade criativa da Unesco, né? Então, Campina tem esse selo de artes midiáticas. Com isso, ela se junta a uma rede de cidades que trabalham esses 7 selos da economia criativa para, através desses selos, digamos que exaltar aqueles que trabalham dedicados à economia criativa. Então, tem artesanato, tem cinema, tem música, tem gastronomia, tem as próprias artes midiáticas e estão fugindo dois agora. Música e artes, alguma coisa assim? E cinema, pronto. Então, são cidades que, por ter sido destaque, elas merecem um selo, recebem um selo especial e, por conta disso, toda uma economia gira em torno desse selo, né? E vem justamente aprimorar as habilidades de quem trabalha nessa área. Entendi. Então, assim, pensando em todas essas áreas, Campina Grande nem se fala, a gente está no meio de uma festa do Tão Imundo, né? Que tem criatividade, que tem toda uma questão de design da festa, né? De tudo que foi feito aqui, né? Com carinho e tal. Mas vocês trabalham com esse fomento, com treinamentos? Como é que funciona esse processo? Existem alguns projetos que a RBCC está trabalhando e um deles justamente vai voltado para essa parte da aceleração das startups e dos negócios, mesmo não sendo inovadores, sendo negócios da economia tradicional. As duas áreas, né? Economia tradicional e negócios inovadores, para abrirmos futuramente uma aceleração, certo? E essa aceleração vem justamente para fortalecer essa área de empreendedorismo, aquelas áreas que os próprios empreendedores terminam descuidando porque se dedicam ao que sabem fazer bem, que não está mal, né? É o foco da solução que estão resolvendo lá, que eles estão tentando implementar, mas que termina impactando em outras áreas do negócio. Então, quando a gente leva esse tipo de capacitação para eles vão conseguir fortalecer o negócio como um todo. Sim. E é uma das grandes ações que a gente está planejando para ser feita, se Deus quiser, né, e tudo sair bem, agora a partir do segundo semestre. E aí, essa iniciativa, ela tem o apoio do ecossistema de inovação de Campina Grande, ou InovaCG, que ajuda justamente a mobilizar todas as startups que estão em torno ao ecossistema para que consiga chegar essa informação até ela, né? E aí, somando forças, esperamos que tenha um grande impacto. De certa forma, até o InovaCG, a gente participou da última reunião que eles tiveram, né? A gente viu ali a quantidade de projetos que eles estão fazendo, pensando, colocando para acontecer, né? Assim, eu vi ali a questão colaborativa, né? Não só cada um trazendo uma carteira de eita, eu quero aqui trazer meus clientes, eu quero buscar mais clientes dos outros. Não é uma aliança de participar, nesse sentido de trazer uma carteirinha. É no sentido de trazer inovação, no sentido de trazer de uma coisa colaborativa, de pensar grande, de pensar para frente, de pensar no ecossistema. Não é isso? Anthony justamente participou da nossa reunião com o grupo Tração do ecossistema. Então, a gente fez ali um convite para todos os atores que participam do ecossistema, não necessariamente de forma ativa e constante, mas que eles estão ali quando a gente precisa. Sim. E
E aí a gente fez essa reunião de retomada, de alguma forma, de reaproximação, mas sem dizer que, de fato, a gente descuidou eles ou esqueceu em nenhum momento. Na verdade, a gente terminou trabalhando com projetos, de alguma forma, individuais. Mas o intuito dessa reunião era justamente ampliar, abrir novamente as portas e ampliar essas conexões para que novos atores que estão entrando, por terem conhecido há pouco o ecossistema, conhecessem quem estava fazendo parte, conhecessem e já startassem alguma conexão de negócio. Porque o intuito, de fato, agora é a gente mobilizar negócio a partir da inovação. O propósito do nosso ecossistema de inovação, ele é simples, mas porém é muito poderoso, né? A gente tem como propósito impactar positivamente a economia de Campina Grande através da inovação. A gente não pode fazer isso só. Tem que ser com ajuda dos demais. Então, por isso que a gente terminou convocando, né, chamando todo mundo ali para dar as mãos, se abraçar novamente e começar a caminhar forte no prol do desenvolvimento e gerando nota fiscal. Até pensando em, até quando vocês se juntam também, até para, vamos dizer, a palavra não é forçar, mas gerar uma política pública de alguma forma, né? Gerar alguma solução que agregue tanto a Prefeitura Municipal de João Pessoa, Prefeitura Municipal de Campina Grande, como aqui vocês, né? Até, talvez até um incentivo do governo do estado também para trazer, para fomentar isso, né? Olha, foi bem interessante. Que bom que você participou dessa reunião também, porque conseguiu identificar o poder que o ecossistema tem. Ele mobiliza as 4 hélices e justamente nessa reunião esteve presente e em peso o .gov, né? O .gov esteve a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a parte de desenvolvimento, enfim. A gente teve o apoio deles ali. Além da presença, a gente conseguiu startar umas 2 reuniões, já aconteceu uma, mas reuniões com foco justamente em colocar projetos para rodar. A gente está saindo da ideação para ação, e ação que vai gerar negócio, ação que vai gerar projeto, ação que vai gerar desenvolvimento para Campinas. Entendi. E aproveitando, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês aqui. Ele falou que é colombiano. O que raios um colombiano vai bater na Paraíba, em Campina Grande? Como é que foi essa história? Olha, é bem curioso. Eu terminei minha formação na Colômbia, eu estava estudando, terminei a administração lá, e aí, na época do boom das .com, sim, eu fui para a Espanha para fazer um mestrado. Sim. E aí eu fiz primeiro uma especialização, mestrado, aí eu gostei demais de morar por lá, né? A comida, as pessoas, a terra, a qualidade de vida, tudo muito bom. Terminei querendo ficar, fiz um outro mestrado em economia. Gostei, fiquei mais, quis ficar mais, fiz um doutorado em economia, e aí eu terminei conhecendo a quem seria minha esposa. Curiosamente, conheci primeiro a minha sogra, sem saber que ia ser minha sogra. Eita, a gente Jesus. era quase vizinho de sala, né? Ela fazia doutorado em comunicação e eu ficava próximo no doutorado do pessoal do doutorado de economia. A gente se conheceu lá, tomou café, conversou. Ela me convidou para conhecer os filhos, para conhecer a família e tal. A gente terminou criando uma amizade. Nisso aí... Isso é uma tática. Eu já você percebeu que isso é uma tática? Casei, teve meu primeiro filho, nasceu em Salamanca, Alejandro, e aí a gente veio com o final desse grande boom das .com e o início lá da crise econômica por conta da bolha da construção civil. E aí eu não conhecia o Brasil, mas sempre fui muito apaixonado pelo Brasil, sempre gostei do Brasil, aí disse, tá na hora de conhecer e vim para Campinas pensando em voltar para a Europa. Mas até agora, há 12 anos que eu estou aqui já. Só 12 anos, coisa pouca. Pois é. E aí, professor, voltando ao assunto de economia criativa, quais são os pontos que hoje é necessário desenvolver aqui em Campina Grande, para que isso floresça com mais clareza? Olha, um esforço grande que a gente está fazendo é o desenvolvimento de uma plataforma que existe justamente, primeiro, para mapear todos os atores que temos presentes na cidade, que temos presentes na região e que temos presentes no Brasil como um todo. Essa iniciativa está sendo muito bem vista pelas outras cidades, né? Então, dentro do Brasil, mas ainda em outros estados, inclusive Brasília,
está sendo muito forte e muito bem visto. Então a RBCC ela tem uma abrangência nacional. Nacional e internacional. Tá. O próprio Marcelo Barros, que é o coordenador dessa rede aqui no Brasil, ele está agora na França, justamente participando de uma reunião internacional dessa rede. Então, ela tem um impacto muito grande. O que a gente quer fazer, o que a gente precisa fortalecer? Primeiro, mapear esses atores, como eu digo, e a partir daí criar conexões fortes para eles e ajudar eles, através dessa capacitação que a gente conversava agora há pouco, a elevar o nível do negócio deles, para que eles consigam chegar cada vez mais com soluções bem pensadas, melhor adequadas para o mercado e prontas para serem internacionalizadas. Então, a RBCC termina oferecendo a porta para que o seu negócio, mesmo que ele seja muito pequenininho, ele consiga chegar no outro lado do mundo. E ele abre essas portas para você. Entendi. Um poder muito grande. No caso, vocês vão lidar com qual o perfil digamos assim, uma startup ou empresa que vai participar da RBCC? Ela é um artesão? Ela é uma pessoa que está lá no MEI? É assim? É um MEI ou é uma... Normalmente são MEIs, mas depende muito do selo que a gente esteja se referindo, né? Porque como tem gastronomia, você vai ter ali, dependendo... Restaurantes, né? Vai ter restaurantes, vai ter a questão dos bolos... Produtoras de vídeo. Você vai ter um monte de empresas que pela própria natureza, pela própria atividade do KNAI delas, elas têm dimensões e volumes de negócio que você às vezes não acredita que exista nessa área da economia criativa. Mas não por isso ela é menos relevante, muito pelo contrário. A economia criativa está conseguindo movimentar em torno de 30%, se eu não me lembro agora, do PIB em algumas regiões. Então, por isso que a gente precisa gerar esse impacto aqui, né? Por isso que a gente precisa movimentar essa economia para fortalecê-la. Entendi. Então, de certa forma, o próprio podcast, vamos dizer assim, é uma economia criativa porque é um audiovisual, né? O portal de notícias que a gente tem, que é o santotec.com.br, também é uma mídia, né, nesse sentido. Então, a gente estaria incluso também nesse processo. Né? Com certeza, com certeza. E que bom que a gente consegue, através do Santotec e através de outras mídias, chegar às pessoas para que elas fiquem sabendo da importância que tem a economia criativa, o trabalho na inovação, o trabalho com tecnologia, o empreendedorismo e como isso termina moldando a vida das pessoas. Né? Então, esse é o alvo. É assim, a gente estava agora há pouco falando com o secretário e a gente percebe esse dinamismo, né, que está acontecendo. E assim, a gente está no meio dessa festa aqui, né? Está no meio dessa festa, todo mundo está ouvindo aí barulho, está vazando tudo. Vem no meio do maior São João do mundo, né? Criatividade a mil. E assim, eu vejo o quanto a gente tem muito potencial de crescimento, muito potencial para fazer as coisas acontecerem, né? Isso com treinamento, você treinando as pessoas, treinar não apenas treinar a fazer, mas treinar a gerir administrativamente, que muitas vezes o artesão não sabe como fazer. Ele se vê um cara que faz alguma coisa, mas ele não se vê como um empresário. Ele se vê como um pequeno aqui. Não, eu vou ganhar esse dinheirinho aqui, eu vou fazer isso aqui. Mas com a RBCC, ou com os treinamentos, ele pode o quê? Se tornar um empreendedor, um empresário, um startupeiro, vamos dizer assim, né? Eu já conheci, inclusive, empresas, se eu mal não lembro, uma empresa que participou do Tecnova 2, ela conseguiu, e era uma empresa de artesania, conseguiu chegar fora do Brasil e agora está faturando milhões. Então, não pensem que porque o negócio se trata de artesanato, que ele não tem capacidade de gerar 6 dígitos aí de faturação. Não pense que o negócio é pequeno. Depende muito do empresário, depende muito da visão dele, do que ele quer, né, transmitir, né? O que ele está vendendo. A economia criativa tem esse poder. Uhum. E aí, aproveitando a oportunidade, já fazendo um merchan aí... Olha o merchan. Estamos no meio do maior São João do mundo, com um mini estúdio aqui montado dentro do Parque do Povo, onde a RBCC está convidando todas as empresas tradicionais, não tradicionais, startups, empreendedores, até quem tem uma ideia e gostaria de alguma forma de vê-la validada ou de tê-la validada, que venha para participar aqui de um mini podcast
de apresentar um breve pitch sobre o seu negócio. A gente vai conseguir, através desse espaço, divulgar a sua ideia. Quem sabe aparece um investidor, quem sabe aparece alguém que quer ajudar na oportunizar, né? Uma conexão forte. Então, a RVCC está abrindo as portas desse espaço aqui justamente para facilitar isso. Imagine o impacto que o empresário vai ter, que o empreendedor vai ter, se ele consegue vir passar um pitch claro, vão abrir as portas do mundo para ele. Até para ensinar, quando a gente está o treinamento, a gente lá do Impulso, né, tem o treinamento de pitch, tem o treinamento, ou seja, e você ensina o cara, são passos simples que você pode fazer com que ele possa apresentar o produto dele com muita clareza, né? Num pitch para todo mundo. Pois é verdade. Então não deixem de procurar aí nas redes sociais a RVCC, @RVCC, né? E sigam lá. É um preço, como você disse aqui, muito pequeno, né? Na verdade é simbólico para o alcance que o empreendedor, o empresário pode chegar a ter com a apresentação de sua ideia de negócio. Então não deixem de participar, venham. Exatamente. Gente, eu quero já finalizar aqui que o tempo aqui é igual tiro de espingarda, entendeu? Aqui bateu, já vai embora. Então é o seguinte, professor, olha, eu quero agradecer demais a tua presença e a gente vai conversar mais vezes, certo? Porque tem uns projetos aí que a gente está começando a desenvolver com o Fabular, o negócio vai ser, olha, daquele jeito. E, né, professor, e deu suas considerações finais. Fala, eu sei que a rede de vocês é @rbcc.oficial. Sim, né? sim. Né? Já tem esse contato aí. Tem o site de vocês, né? Que é o rbcc.net.br, é isso? Isso mesmo. Olha, isso tá mesmo. vendo que eu fico até de casa. Nossa vida, velho. Certo? Tem também o santotec.com.br, lá tem editais que você pode ver, tem lá ações, notícias daqui da RBCC também. Esse podcast vai estar lá também, certo? Confira nosso podcast no youtube.com. /Santotec Podcast. Escute, se inscreve e compartilha, meu filho. Pelo amor de Deus, ajuda nós. Dentro perdeio, certo? Aqui é Paraíba, mas a gente tem coragem, certo? Professor, muito obrigado pela sua presença, foi muito legal, certo? Obrigado. E tem umas pessoas aqui que estão presentes, estão escondidas, aí tu não vai falar nada. Eu não vou falar nada, mas um dia a gente vai conseguir um podcast com essas criaturas, tá bom? Daqui a pouco vai ter outro, né? É o quê? Vamos chamar. Pelo amor do Senhor, vai puxar na marra. Essa oportunidade a gente conseguir conversar. Eu posso dar um spoiler? Solta. Vou soltar um spoiler. Solta. A gente está no estúdio com a líder do Hackathon da NASA. Isso. A líder do Hackathon da NASA em Campina Grande. Olha aí a oportunidade. Pega. E com um dos ganhadores do primeiro Hackathon da NASA em Campina Grande. Então, temos uma oportunidade legal que eu acho que você não vai querer perder e eles não vão querer deixar de escutar e de acompanhar, né? Então, vamos embora. Vamos embora. Então, o spoiler tá dado, tá certo? Então, daqui a um pouco, deixa pro próximo episódio, meu filho. Tchau! Tchau!